Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. A análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Flamengo e Corinthians. O ambiente dessa decisão se constrói como um palco iluminado antes mesmo do aquecimento, com a sensação de que cada detalhe carrega peso de taça. O Flamengo entra com postura de controle, acostumado a jogos grandes e a cenários onde a bola precisa circular com paciência até encontrar o momento certo. O Corinthians, do outro lado, chega com espírito de sobrevivência competitiva, entendendo que finais se jogam também com leitura emocional e disciplina. O ar parece mais denso, e o primeiro toque na bola costuma definir o tom de tudo que vem depois. O Flamengo apresenta um elenco mais profundo, ainda que enfrente desfalques pontuais administrados com cuidado ao longo da temporada. A gestão de elenco é pensada para manter intensidade sem perder organização. E isso se reflete em um time que sabe alternar ritmo, acelerar quando sente fragilidade e pausar quando o jogo pede controle. O Corinthians convive com um grupo mais pressionado, onde cada ausência pesa mais e exige a adaptação imediata. A força está na estrutura coletiva, na capacidade de proteger a própria área e de transformar esforço em competitividade real. O histórico recente de confrontos diretos dentro das competições oficiais carrega um equilíbrio curioso. Mesmo quando um dos lados domina posse ou território, o outro encontra maneiras de se manter vivo. O Flamengo costuma empurrar o adversário para trás, criando cercos longos, enquanto o Corinthians já mostrou que sabe resistir, esfriar o jogo e esperar o erro. Essa memória recente paira como um aviso silencioso, lembrando que finais raramente seguem roteiros previsíveis. A forma apresentada ao longo da temporada reforça essas identidades. O Flamengo se mostra mais constante, com transições bem coordenadas e pressão organizada após a perda da bola. O time parece confortável em jogos grandes, onde a responsabilidade de propor não gera ansiedade excessiva. O Corinthians alterna momentos de solidez com fases de desgaste, especialmente quando passa muito tempo sem a bola. Nesses instantes, a concentração defensiva vira o principal recurso para manter o jogo equilibrado. As condições climáticas tendem a favorecer um jogo intenso, e o gramado, normalmente rápido, beneficia quem troca passes com precisão. A arbitragem assume papel central em uma decisão desse porte, já que o contato físico aumenta e qualquer falta perto da área pode mudar o rumo da partida. Controlar o emocional se torna tão importante quanto executar o plano tático, porque cartões e interrupções alteram completamente o ritmo. No aspecto estratégico, o Flamengo funciona como uma engrenagem que gira com naturalidade, acumulando jogadores no campo ofensivo e criando superioridade em setores específicos. Laterais avançam, meias se aproximam e o time se mantém compacto. O Corinthians se organiza como um bloco resistente, linhas próximas e atenção máxima aos espaços entre setores. Quando recupera a bola, a transição é direta, quase instintiva, buscando surpreender uma defesa ainda em movimento. É nesse contraste que nasce a possibilidade de zebra, especialmente se o favorito se expuser além do necessário. A gestão, pensando nos próximos compromissos, também influencia decisões sutis. O Flamengo precisa equilibrar intensidade e preservação, escolhendo com cuidado o momento de acelerar tudo ou administrar a vantagem emocional. O Corinthians, com menos margem para rodar peças, tende a apostar na entrega total dos titulares, transformando o jogo em um teste de resistência mental e física. Cada substituição carrega peso simbólico, como se fosse um movimento decisivo em um tabuleiro de xadrez. Análise final.
Quando o jogo entra na fase decisiva, a tensão se torna quase palpável. O Flamengo empurra, a torcida sente o gol no ar, e cada ataque parece uma onda prestes a quebrar. O Corinthians resiste, respira fundo e espera o instante exato para golpear, sabendo que finais não perdoam distrações. A lógica aponta para um Flamengo mais dominante pelo contexto e pela estrutura. Mas a Supercopa carrega essa aura de jogo único, onde um lance redefine tudo e transforma silêncio em explosão. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Atlético Goianiense e Craque. O cenário desse confronto se constrói como um daqueles jogos que parecem simples no papel, mas ganham camadas de tensão à medida que a bola se aproxima do centro do gramado. O Atlético entra carregando o peso do mando de campo, com a torcida empurrando desde o aquecimento, enquanto o Craque chega com postura de quem sabe sobreviver fora de casa, fechando espaços e esperando o momento certo para ferir. O ambiente costuma ser de expectativa crescente, com aquele silêncio inicial quebrado por cada dividida mais forte, criando a sensação de que qualquer detalhe pode mudar o rumo do jogo. O Atlético apresenta um elenco mais profundo, ainda que conviva com ajustes pontuais por conta de desfalques e gestão física. Há jogadores importantes sendo preservados em momentos específicos, o que altera o ritmo coletivo, mas não desmonta a ideia de jogo. O time costuma propor, ocupar o campo adversário e acelerar pelos lados, buscando volume constante. Já o Craque trabalha com um grupo mais enxuto, onde cada ausência pesa mais, exigindo adaptação tática e concentração máxima. Essa diferença de estrutura obriga o visitante a ser quase cirúrgico nas decisões, transformando cada contra-ataque em oportunidade rara. No histórico recente de confrontos diretos dentro da competição, o Atlético costuma assumir o controle territorial, mas nem sempre traduz isso em tranquilidade. Há jogos em que a superioridade técnica esbarra em defesas bem postadas e em noites inspiradas de goleiros adversários. O Craque, por sua vez, já mostrou que sabe jogar com o tempo e com o nervosismo do mandante, esfriando o jogo quando necessário e acelerando quando percebe desorganização. Essa memória recente paira sobre o gramado como um alerta silencioso. A forma atual das equipes também influencia a narrativa. O Atlético chega com desempenho mais estável, demonstrando capacidade de reagir mesmo quando sofre pressão inicial. Existe um padrão claro de jogo, com saída trabalhada e paciência para rodar a bola até encontrar brechas. O Craque alterna momentos de solidez com quedas de intensidade, algo comum em equipes que precisam se defender por longos períodos. Quando o fôlego diminui, surgem os espaços que podem ser decisivos, especialmente em jogos fora de casa. As condições externas tendem a favorecer um jogo intenso, com clima propício à velocidade e gramado que permite troca de passes mais rápida. A arbitragem, por sua vez, costuma influenciar no controle emocional, já que partidas desse perfil têm contato físico elevado e disputas constantes no meio-campo. Quem entender melhor esse limite sai na frente, pois cartões e interrupções podem mudar completamente o roteiro da partida. Taticamente, o Atlético funciona como um martelo, batendo de forma repetida até encontrar a rachadura. Laterais avançam, meias aproximam e a pressão pós-perda é uma arma constante. O Craque se organiza como um escudo, linhas compactas e foco em reduzir espaços entre setores. Quando recupera a bola, a transição rápida é quase instintiva, tentando pegar a defesa adversária ainda em movimento. É nesse contraste de estilos que nasce a possibilidade de zebra, principalmente se o mandante se expor além da conta. O fator próximos jogos também pesa na tomada de decisões. O Atlético precisa equilibrar intensidade e preservação,
evitando desgaste excessivo, o que pode levar a substituições estratégicas ainda com o jogo em aberto. O craque, sem tanta margem para rodar elenco, tende a extrair tudo dos titulares, apostando mais na entrega emocional do que na troca de peças. Esse choque de gestões cria um duelo mental interessante, onde cada escolha, à beira do campo, ecoa dentro das 4 linhas. Análise final. À medida que o jogo avança, a sensação é de corda esticada. A torcida sente o momento, o banco se agita e cada ataque parece carregar um peso maior que o anterior. O Atlético surge como favorito pelo contexto, pelo mando e pela estrutura. Mas o craque representa aquela sombra incômoda que cresce quando o relógio anda e o gol não sai. É um confronto onde a lógica tenta se impor, enquanto o imprevisto espreita cada erro, cada rebote e cada segundo de desatenção. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Caxias e Internacional. O clima desse clássico regional se desenha como uma tarde carregada de memória e expectativa, em que cada olhar da arquibancada parece cobrar entrega total desde o primeiro toque na bola. O Caxias entra com o peso simbólico de jogar diante do seu público, transformando o estádio em um caldeirão emocional, enquanto o Internacional chega com a responsabilidade de sustentar favoritismo e lidar com a pressão silenciosa que acompanha equipes maiores nesses confrontos. O som do aquecimento ecoa como prenúncio de um jogo intenso, onde ninguém aceita dar um passo atrás. O Caxias apresenta um elenco que mistura experiência e juventude, com um espírito coletivo muito claro. Alguns desfalques obrigam ajustes, mas o time costuma compensar com organização e entrega, especialmente quando atua em casa. A proposta passa por compactação defensiva e agressividade nas disputas, tentando quebrar o ritmo do adversário. O Internacional, por sua vez, conta com um grupo mais profundo e opções que permitem variações táticas mesmo diante de ausências pontuais. A gestão de elenco busca equilíbrio entre intensidade e controle, algo essencial em um calendário que exige escolhas cuidadosas. Nos confrontos diretos mais recentes dentro da competição, a história mostra jogos mais duros do que o imaginado. O Internacional frequentemente assume o controle da posse e do território, mas nem sempre encontra facilidade para transformar isso em vantagem concreta. O Caxias costuma crescer nesses duelos, usando o fator local como combustível e apostando em bolas paradas e transições rápidas. Essa lembrança recente paira no ar como um aviso de que tradição não garante tranquilidade. A forma recente das equipes ajuda a entender o momento psicológico. O Caxias demonstra consistência defensiva e capacidade de competir até o fim, mesmo quando passa longos períodos sem a bola. Existe uma disciplina tática que sustenta o time nos momentos de maior pressão. O Internacional apresenta maior regularidade ofensiva, com construção mais limpa e jogadores capazes de decidir em espaços curtos. Quando encontra ritmo, impõe o jogo com naturalidade, mas também já mostrou dificuldades quando enfrenta linhas muito fechadas. As condições climáticas costumam influenciar diretamente esse tipo de confronto, favorecendo jogos mais físicos e intensos. O gramado, muitas vezes mais pesado, exige leitura rápida e reduz margem para erro técnico. A arbitragem ganha protagonismo em partidas assim, onde o contato é constante e a linha entre firmeza e falta é tênue. Saber lidar com esse critério se torna parte do jogo, evitando cartões desnecessários que mudam completamente o cenário. Em termos de estilo, o Caxias atua como uma muralha que se move em bloco, protegendo a área e tentando explorar cada erro adversário como se fosse uma chance rara. O Internacional se comporta como um time de construção paciente, rodando a bola e buscando infiltrações graduais até encontrar o espaço certo. Esse contraste cria uma tensão permanente, porque cada avanço do visitante abre a possibilidade de um contra-ataque perigoso. É exatamente aí
que a zebra se apresenta, não como surpresa gratuita, mas como consequência de um descuido mínimo. Os próximos compromissos também influenciam decisões sutis. O Internacional precisa administrar esforço e pensar na sequência da temporada, o que pode impactar escolhas durante o jogo. O Caxias, com menos margem para rodar elenco, tende a apostar tudo na intensidade máxima desde o início, transformando o confronto em um teste de resistência emocional. Cada substituição, cada pausa, carrega um significado maior do que parece. Análise final. Quando o jogo entra em seu momento decisivo, a sensação é de corda esticada ao limite. O Caxias empurra com a força da torcida, sente o cheiro da oportunidade e transforma cada bola parada em esperança coletiva. O Internacional tenta manter a cabeça fria, impor sua qualidade e escapar da armadilha emocional do clássico. A lógica aponta para um time mais estruturado tecnicamente, mas o futebol regional costuma ignorar roteiros prontos, e basta um lance para transformar silêncio em explosão e escrever mais um capítulo marcante dessa rivalidade. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Grêmio e Juventude. O clássico regional se arma como um duelo de vizinhança onde o silêncio antes do apito carrega mais peso do que o grito depois do gol. O Grêmio entra com a aura de quem sabe ocupar o palco e transformar o mando em controle emocional, enquanto o Juventude chega com a coragem de quem conhece cada detalhe do rival e se alimenta da atmosfera hostil para competir. A arquibancada pulsa, o vento corta o gramado e a sensação é de que o jogo vai ser decidido em escolhas pequenas, quase invisíveis. O Grêmio apresenta um elenco mais profundo, mesmo convivendo com desfalques administrados ao longo da competição. A gestão de elenco busca equilíbrio entre intensidade e preservação, o que mantém a ideia de jogo intacta. A equipe trabalha a posse com paciência, alterna corredor e acelera quando encontra vantagem posicional, sobretudo em jogadas laterais que empurram o adversário para trás. O Juventude, com grupo mais enxuto, sente mais as ausências e precisa ajustar peças sem perder identidade. A força está na organização, na leitura coletiva e na entrega constante, especialmente quando atua como visitante em clássico. Nos confrontos diretos mais recentes dentro do campeonato, a narrativa tem sido de jogos travados, onde o favoritismo raramente se traduz em facilidade. O Grêmio costuma dominar território e volume, mas encontra resistência em defesas compactas. O Juventude, por sua vez, cresce nesses cenários, usando o tempo como aliado e apostando em transições rápidas e bolas paradas para equilibrar forças. Essa memória recente paira no ambiente como um lembrete de que clássico ignora lógica confortável. A forma recente das equipes ajuda a desenhar o momento psicológico. O Grêmio demonstra maior estabilidade, com capacidade de controlar jogos, mesmo quando pressionado. Existe um padrão claro de circulação de bola e recuperação rápida após a perda. O Juventude alterna bons momentos de solidez com quedas de intensidade quando precisa correr atrás da posse por longos períodos. Nesses instantes, a concentração defensiva vira a principal âncora para manter o jogo vivo. As condições climáticas típicas do estadual costumam deixar o jogo mais físico e exigente. O gramado, por vezes mais pesado, pede precisão e leitura rápida, reduzindo margem para improviso. A arbitragem assume papel decisivo, porque o contato é constante e a linha de tolerância influencia diretamente o ritmo. Quem entender melhor esse critério ganha vantagem, evitando faltas desnecessárias e controlando o emocional em um ambiente naturalmente tenso. Taticamente, o Grêmio funciona como uma engrenagem que gira com método, aproximando linhas e criando superioridade em setores específicos.
O Juventude se organiza como um bloco compacto, protegendo a área e esperando o erro para atacar com objetividade. Esse contraste cria uma tensão contínua, já que cada avanço do mandante expõe espaço para um contra-ataque rápido. É nesse detalhe que mora a possibilidade de zebra, não como acaso, mas como consequência de um descuido mínimo. A sequência da competição também pesa nas decisões à beira do campo. O Grêmio precisa administrar esforço, pensando nos próximos compromissos, o que pode influenciar substituições e momentos de aceleração. O Juventude, com menos margem para rodar elenco, tende a apostar na entrega máxima dos titulares, transformando o clássico em um teste de resistência física e mental. Cada ajuste tático soa como um movimento decisivo, observado com atenção por quem sente o jogo na arquibancada. Análise final. Quando o confronto entra na fase decisiva, o estádio parece encolher. O Grêmio empurra, sente o gol amadurecer e tenta transformar controle em vantagem real. O Juventude resiste, respira e espera o instante certo para surpreender, consciente de que clássico não perdoa desatenção. A lógica aponta para um Grêmio mais estruturado pelo contexto e pelo mando, mas o campeonato estadual costuma escrever histórias onde um único lance muda tudo e transforma expectativa em explosão. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Ipiranga e São José. O encontro se desenha como um jogo de detalhes, daqueles em que o estádio parece ouvir a própria respiração antes do apito. O Ipiranga sente o peso do mando e transforma o gramado em território conhecido, enquanto o São José chega com postura concentrada, consciente de que cada minuto inicial é uma batalha silenciosa. A torcida cria um pano de fundo constante, alternando incentivo e cobrança, e a atmosfera anuncia um duelo de nervos desde o primeiro passe. O Ipiranga apresenta um elenco que valoriza continuidade e entendimento coletivo, mesmo lidando com ausências pontuais que exigem ajustes finos. A gestão de elenco preserva a identidade e prioriza a organização, mantendo a equipe competitiva ao longo da competição. O São José convive como um grupo mais curto, no qual cada desfalque pesa na estrutura, obrigando escolhas táticas precisas. Ainda assim, a equipe compensa com disciplina e leitura de jogo, especialmente quando atua fora de casa. Nos confrontos diretos recentes dentro do campeonato, a história aponta para partidas equilibradas e decididas em momentos específicos. O Ipiranga costuma assumir iniciativa territorial, empurrando o adversário para trás e tentando impor ritmo. O São José já mostrou capacidade de resistir, esfriar o jogo e explorar falhas pontuais, usando a paciência como aliada. Essa memória recente adiciona uma camada de tensão, lembrando que vantagem aparente nem sempre se confirma no placar. A forma recente das equipes ajuda a entender o estado emocional. O Ipiranga demonstra consistência defensiva e boa leitura de transições, sabendo quando acelerar e quando administrar. Existe um padrão claro de compactação que dá segurança ao time. O São José alterna momentos de solidez com períodos de maior desgaste, principalmente quando precisa se defender por longos trechos. Nesses momentos, a concentração se torna o principal recurso para manter o jogo em aberto. As condições climáticas típicas do estadual costumam tornar o confronto mais físico, com gramado exigindo precisão e força nas disputas. A arbitragem ganha protagonismo, pois o contato é constante e o critério influencia diretamente o ritmo da partida. Controlar o emocional passa a ser tão importante quanto executar o plano tático, evitando interrupções que quebrem a fluidez e alterem o cenário. Em termos de estilo, o Ipiranga atua como um bloco que avança com cautela, valorizando posse segura e bolas trabalhadas pelos lados. O São José se organiza de forma compacta, protegendo a área e apostando em transições rápidas para surpreender.
Esse contraste cria uma tensão permanente, já que cada avanço do mandante abre espaço para um contra-ataque perigoso. É nesse ponto que surge a possibilidade de zebra, construída mais pela estratégia do que pelo acaso. A sequência da competição influencia decisões importantes. O Ipiranga precisa administrar intensidade pensando nos próximos desafios, escolhendo bem o momento de acelerar. O São José, com menos margem para rodar peças, tende a apostar na entrega máxima dos titulares, transformando o jogo em um teste de resistência mental. Cada substituição soa como um movimento decisivo, observado com atenção por quem sente o peso do confronto. Análise final. Quando o jogo se aproxima do fim, a sensação é de fio esticado. O Ipiranga pressiona, sente o apoio da torcida e busca transformar controle em vantagem concreta. O São José resiste, administra o tempo e espera o instante exato para surpreender. A lógica aponta para equilíbrio, mas o campeonato estadual costuma premiar quem erra menos no momento decisivo, e basta um lance para mudar tudo e transformar silêncio em explosão. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogos 6. Pouso Alegre e Atlético Mineiro. O confronto se apresenta como um daqueles jogos em que o ambiente pesa quase tanto quanto a bola. O Pouso Alegre entra em campo sentindo o mando como combustível emocional, com arquibancadas próximas e um clima de desafio permanente, enquanto o Atlético chega cercado de expectativa, sabendo que cada toque será observado com lupa. O apito inicial rompe um silêncio tenso e a partida começa com aquela sensação de que ninguém pode errar cedo demais. O Pouso Alegre constrói sua força na organização e na entrega coletiva, mesmo convivendo com limitações de elenco e desfalques que exigem adaptações constantes. A equipe costuma fechar espaços, encurtar linhas e transformar cada disputa em um teste físico e mental para o adversário. O Atlético apresenta um grupo mais profundo, ainda que também administre ausências pontuais ao longo da competição. A gestão de elenco busca equilíbrio, mantendo intensidade sem perder controle, algo que sustenta a identidade do time mesmo com mudanças. Nos confrontos diretos recentes dentro do estadual, a diferença técnica nem sempre se traduziu em tranquilidade. O Atlético costuma assumir o controle territorial e ditar o ritmo, mas já enfrentou dificuldades quando o adversário consegue quebrar a fluidez do jogo. O Pouso Alegre cresce nesse tipo de cenário, usando o fator local como escudo e apostando em bolas paradas e transições rápidas para equilibrar forças. Essa memória recente paira como um alerta silencioso. A forma apresentada pelas equipes ajuda a entender o momento psicológico. O Pouso Alegre demonstra competitividade e resiliência, especialmente em casa, onde costuma sustentar o jogo até os minutos finais. Existe um padrão defensivo que dá confiança ao grupo. O Atlético mostra maior regularidade ofensiva, com construção paciente e jogadores capazes de decidir em espaços curtos. Quando encontra ritmo, controla o jogo com naturalidade, mas precisa lidar com a pressão de ser o alvo principal. As condições climáticas típicas do campeonato tendem a deixar o jogo mais intenso e físico. O gramado exige leitura rápida e reduz margem para erros técnicos, favorecendo quem entende melhor o tempo da partida. A arbitragem ganha protagonismo, já que o contato é constante e o critério adotado influencia diretamente o ritmo. Manter a cabeça fria se torna parte essencial da estratégia. Em termos de estilo, o Pouso Alegre atua como um bloco compacto, priorizando segurança e explorando cada erro adversário como se fosse uma oportunidade rara. O Atlético se comporta como um time de posse, rodando a bola até encontrar o espaço ideal para acelerar. Esse contraste cria tensão permanente, porque cada avanço do visitante abre brechas para um contra-ataque inesperado. É nesse ponto que surge a possibilidade de zebra, construída mais pela circunstância do jogo do que por acaso. A sequência da competição também influencia decisões sutis. O Atlético precisa administrar esforço pensando nos próximos compromissos,
o que pode impactar escolhas durante a partida. O Pouso Alegre, com menos margem para rodar elenco, tende a apostar tudo na intensidade máxima, transformando o confronto em um teste de resistência. Cada substituição carrega um peso simbólico, como se fosse um movimento decisivo em um tabuleiro. Análise final. Quando o jogo entra em sua fase decisiva, a tensão se torna palpável. O Pouso Alegre empurra com a força da torcida, sente a chance de desafiar a lógica e transforma cada bola parada em esperança coletiva. O Atlético tenta impor sua qualidade, controlar o ritmo e escapar da armadilha emocional do mando adversário. A lógica aponta para um time mais estruturado, mas o campeonato estadual costuma ignorar roteiros prontos e basta um lance para mudar tudo e transformar silêncio em explosão. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Fortaleza e Iguatu. O jogo se anuncia como uma noite de contrastes, em que o Fortaleza entra em campo com o som da arquibancada empurrando cada passo, enquanto o Iguatu chega com a serenidade de quem entende o tamanho do desafio e transforma isso em foco absoluto. O gramado parece menor sob a pressão do mando, e o primeiro toque já carrega aquela sensação de que o ritmo será intenso, com pouco espaço para hesitação. O silêncio breve antes do apito se rompe em expectativa, e a história começa a ser escrita ali. O Fortaleza sustenta um elenco mais amplo e acostumado a decisões, mesmo lidando com desfalques administrados ao longo da competição. A gestão de elenco permite ajustes sem perda de identidade, mantendo intensidade e controle emocional. O time costuma assumir a iniciativa, circular a bola com paciência e acelerar quando percebe brechas, especialmente pelos corredores laterais. O Iguatu trabalha com um grupo mais enxuto, no qual cada ausência pesa mais, exigindo organização rigorosa e leitura constante do jogo. A força está no coletivo, na disciplina e na capacidade de competir até o último minuto. Nos confrontos diretos recentes dentro do estadual, o Fortaleza normalmente impõe volume e presença ofensiva, mas nem sempre encontra facilidade imediata. O Iguatu já mostrou que sabe resistir, fechar espaços e transformar o jogo em uma disputa de detalhes. Essa memória recente paira como um aviso silencioso, lembrando que favoritismo não garante tranquilidade e que o tempo pode ser aliado de quem sabe suportar a pressão inicial. A forma recente das equipes ajuda a desenhar o cenário emocional. O Fortaleza demonstra regularidade, com transições bem definidas e pressão organizada após a perda da bola. Existe confiança na proposta e conforto em jogos onde a responsabilidade de propor é constante. O Iguatu alterna momentos de solidez com períodos de maior desgaste quando precisa correr atrás da posse, mas costuma manter concentração alta, evitando erros simples e apostando em respostas rápidas quando recupera a bola. As condições climáticas típicas do campeonato costumam favorecer jogos intensos, com calor influenciando ritmo e tomada de decisão. O gramado exige leitura rápida e precisão técnica, especialmente em partidas onde o mandante tenta acelerar desde cedo. A arbitragem assume papel relevante, já que o contato é frequente e o critério adotado influencia diretamente o andamento do jogo. Controlar o emocional se torna tão importante quanto executar o plano tático. Em termos de estilo, o Fortaleza funciona como uma engrenagem que gira com método, aproximando linhas e criando superioridade em setores específicos do campo. O Iguatu se organiza como um bloco compacto, protegendo a própria área e esperando o erro para atacar com objetividade. Esse contraste cria tensão permanente, porque cada avanço do favorito abre espaço para um contra-ataque perigoso. É nesse ponto que a zebra se apresenta como possibilidade real, construída pela estratégia e pela paciência. A sequência da competição também pesa nas escolhas à beira do campo.
O Fortaleza precisa equilibrar intensidade e preservação, pensando nos próximos desafios sem perder o controle do presente. O Iguatu, com menos margem para rodar elenco, tende a apostar na entrega total dos titulares, transformando o confronto em um teste de resistência física e mental. Cada substituição soa como um movimento decisivo, observado com atenção pela torcida. Análise final. Quando o jogo entra em seu momento decisivo, a atmosfera se adensa. O Fortaleza pressiona, sente o gol amadurecer e tenta transformar domínio em vantagem concreta. O Iguatu resiste, administra o tempo e espera o instante exato para surpreender, consciente de que basta um erro para mudar tudo. A lógica aponta para um Fortaleza mais estruturado pelo contexto e pelo mando, mas o campeonato estadual costuma desafiar roteiros previsíveis, e um único lance pode transformar expectativa em explosão. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Sport e Santa Cruz. O clássico começa a ser jogado muito antes do apito, com a cidade dividida e um clima que mistura ansiedade, provocação e respeito histórico. O Sport entra em campo sentindo o peso do mando e a obrigação de assumir o controle, enquanto o Santa Cruz carrega a mística de quem sabe crescer em cenários hostis. A arquibancada vibra, depois silencia, depois explode, e cada movimento em campo parece ecoar muito além das 4 linhas. O Sport apresenta um elenco mais encorpado e preparado para sustentar intensidade, mesmo convivendo com desfalques administrados ao longo da competição. A gestão de elenco busca equilíbrio entre força física e organização, mantendo o time competitivo do início ao fim. A proposta costuma passar pelo controle da posse, pressão alta e uso constante dos corredores laterais para empurrar o adversário. O Santa Cruz trabalha com um grupo mais enxuto, no qual cada ausência pesa de forma mais direta, exigindo adaptação tática e concentração máxima. A força está no coletivo, na entrega e na leitura emocional do clássico. Nos confrontos diretos recentes dentro do estadual, a lógica raramente se impôs com facilidade. O Sport, mesmo dominando o território em muitos momentos, encontrou partidas duras, travadas e decididas em detalhes. O Santa Cruz já mostrou que sabe transformar pressão contrária em combustível, usando o tempo e o nervosismo do rival como aliados. Essa memória recente paira no ambiente como um lembrete de que clássico não respeita favoritismo confortável. A forma recente das equipes ajuda a entender o momento psicológico. O Sport demonstra maior regularidade, com transições bem definidas e capacidade de reagir quando pressionado. Existe um padrão claro de jogo que dá segurança ao time. O Santa Cruz alterna momentos de solidez com quedas de intensidade, especialmente quando passa longos períodos sem a bola. Ainda assim, mantém competitividade elevada, sustentada pela disciplina defensiva e pela vontade de disputar cada lance como se fosse o último. As condições climáticas típicas do campeonato costumam deixar o jogo mais intenso e físico, aumentando o desgaste e exigindo leitura rápida das situações. O gramado favorece disputas fortes e reduz margem para erros técnicos. A arbitragem assume papel central, já que o contato é constante e qualquer decisão pode inflamar ainda mais o ambiente. Controlar o emocional se torna tão importante quanto executar o plano tático. Em termos de estilo, o Sport atua como um time que constrói com paciência e acelera de forma progressiva, tentando cercar o adversário até encontrar espaço. O Santa Cruz se organiza em bloco compacto, protegendo a área e apostando em transições rápidas e bolas paradas. Esse contraste cria uma tensão permanente, porque cada avanço do mandante abre espaço para um contra-ataque que pode mudar tudo. É nesse cenário que a possibilidade de zebra se apresenta, não como surpresa gratuita,
mas como consequência de um erro mínimo. A sequência da competição também pesa nas decisões. O esporte precisa administrar intensidade pensando nos próximos compromissos, o que pode influenciar substituições e ritmo ao longo do jogo. O Santa Cruz, com menos margem para rodar elenco, tende a apostar na entrega máxima dos titulares, transformando o clássico em um teste de resistência física e mental. Cada ajuste à beira do campo carrega peso simbólico, observado com atenção por uma torcida que sente o jogo na pele. Análise final. Quando o clássico entra em sua fase decisiva, o estádio parece prender a respiração. O Sport empurra, sente o gol amadurecer e tenta transformar controle em vantagem concreta. O Santa Cruz resiste, administra o tempo e espera o instante exato para surpreender, consciente de que clássicos são decididos em um único lance. A lógica aponta para um Sport mais estruturado pelo contexto, mas o campeonato estadual costuma desafiar previsões. E basta um detalhe para transformar tensão em explosão e escrever mais um capítulo marcante dessa rivalidade. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Bragantino x São Bernardo. O duelo se desenha com uma atmosfera de atenção absoluta, como se cada detalhe fosse ampliado pelo silêncio que antecede o apito. O Bragantino assume o cenário com postura de protagonista, impulsionado pelo mando de campo e por uma identidade de jogo bem definida, enquanto o São Bernardo chega com semblante concentrado, consciente de que jogos assim pedem leitura fria e coragem para resistir aos primeiros minutos de pressão. A torcida cria um pano de fundo intenso, alternando expectativa e cobrança, moldando o ritmo emocional desde o aquecimento. O Bragantino apresenta um elenco mais profundo, capaz de sustentar intensidade e variações táticas, mesmo convivendo com ajustes pontuais por desfalques administrados ao longo da competição. A gestão de elenco prioriza a rotação estratégica, mantendo competitividade sem perder organização. O São Bernardo trabalha com um grupo mais compacto, no qual a ausência de uma peça-chave exige reorganização imediata. Essa diferença de profundidade se reflete na abordagem, com o mandante buscando controlar espaços e o visitante apostando em disciplina e sincronização coletiva. Nos confrontos diretos recentes pelo estadual, o equilíbrio foi mais presente do que a lógica costuma sugerir. O Bragantino teve maior volume e controle territorial, mas encontrou resistência de um São Bernardo que sabe fechar linhas e transformar o jogo em um teste de paciência. Essas memórias recentes funcionam como um alerta silencioso, lembrando que domínio não garante tranquilidade quando o adversário entende bem o próprio papel. A forma recente do Bragantino transmite consistência, com saída de bola organizada, pressão coordenada e capacidade de acelerar no momento certo. O time mostra maturidade para alternar intensidade, evitando desgaste precoce. O São Bernardo vem de atuações competitivas, sustentadas por compactação defensiva e transições rápidas, ainda que sofra quando precisa propor o jogo. Esse contraste cria uma narrativa clara, na qual um tenta impor ritmo, enquanto o outro espera o erro para golpear. As condições climáticas típicas do estadual costumam deixar o jogo mais físico, exigindo leitura rápida e preparo mental. O gramado favorece disputas intensas e reduz margens para improviso. A arbitragem ganha protagonismo em um contexto de contatos frequentes, e o controle emocional se torna decisivo para que o jogo não escape do plano traçado por cada comissão técnica. Em termos de estilo, o Bragantino constrói com paciência e mobilidade, usando amplitude para abrir defesas fechadas e pressionar após a perda da bola. O São Bernardo se organiza em bloco compacto, protegendo a área e apostando em bolas paradas e arrancadas em velocidade. É nesse tipo de confronto que a possibilidade de zebra se apresenta,
não como acaso, mas como consequência direta de um erro de posicionamento ou de concentração. O calendário também influencia escolhas. O Bragantino precisa equilibrar intensidade e preservação pensando na sequência da competição, o que pode impactar o ritmo no segundo tempo. O São Bernardo, com menos margem para rodar elenco, tende a extrair o máximo de seus principais jogadores, transformando cada dividida em afirmação de identidade. O jogo se constrói assim, lance a lance, como uma história que cresce em tensão. Análise final. Quando o jogo se aproxima do momento decisivo, o estádio parece encolher, e cada passe carrega um peso simbólico. O Bragantino surge como equipe mais estruturada pelo contexto e pelo mando, empurrando o adversário e tentando transformar controle em vantagem concreta. O São Bernardo resiste, administra o tempo e aguarda o instante exato para surpreender, sabendo que o campeonato estadual costuma desafiar expectativas. O desfecho nasce dessa disputa entre imposição e resistência, onde um detalhe pode redefinir tudo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Ceará e Horizonte. O clima que envolve este confronto nasce antes mesmo da bola rolar, com a torcida do Ceará transformando o estádio em um caldeirão de expectativa. Cada olhar atento, cada bandeira erguida, reforça a sensação de que o mando de campo pesa como um personagem invisível. O Horizonte chega consciente desse cenário, tentando blindar o elenco da pressão inicial e apostando em concentração máxima nos primeiros movimentos, quando o silêncio entre um passe e outro costuma dizer muito. O Ceará entra em campo sustentado por um elenco mais robusto e acostumado a decisões, ainda que precise lidar com ajustes pontuais por desfalques administrados ao longo da competição. A gestão de elenco busca equilíbrio entre intensidade e preservação, permitindo variações táticas sem perder identidade. O Horizonte trabalha com um grupo mais enxuto, no qual cada ausência tem impacto direto na dinâmica coletiva, exigindo compensações constantes e comunicação afinada entre os setores. Nos confrontos diretos recentes pelo estadual, o Ceará costuma assumir o controle territorial, mas encontra dificuldades quando enfrenta adversários organizados e disciplinados. O Horizonte carrega justamente essa característica, transformando jogos teoricamente desequilibrados em batalhas de paciência. Essas memórias alimentam a narrativa do duelo, lembrando que favoritismo não elimina tensão quando o rival sabe fechar espaços e esperar o momento certo. A forma recente do Ceará aponta para uma equipe que tenta ditar o ritmo, com saída de bola estruturada e pressão alta para recuperar rapidamente a posse. O Horizonte vem de atuações combativas, sustentadas por linhas compactas e transições diretas, ainda que sofra quando precisa propor. Esse contraste cria um jogo de xadrez, no qual cada movimento revela intenções e expõe riscos. As condições climáticas típicas do estadual tendem a exigir mais fisicamente, tornando o controle emocional tão importante quanto a organização tática. O gramado favorece disputas intensas e a arbitragem assume papel decisivo na condução do jogo, especialmente em lances de contato que podem mudar o clima em segundos. Nesses momentos, a experiência pesa, mas a ousadia também encontra espaço. Em termos de estilo, o Ceará aposta em circulação rápida e amplitude para desmontar defesas fechadas, enquanto o Horizonte se sente confortável, protegendo a própria área e explorando bolas paradas e contra-ataques. É nesse contexto que a possibilidade de zebra surge, não como surpresa aleatória, mas como resultado de um descuido ou de uma leitura tardia do jogo. O calendário impõe escolhas. O Ceará precisa pensar na sequência da competição, equilibrando intensidade e gestão de esforço, o que pode influenciar o ritmo na parte final.
O Horizonte, com menos margem para rodar peças, tende a extrair tudo de seus titulares, transformando cada dividida em afirmação de identidade. O jogo cresce em tensão, como uma história que se aproxima do capítulo decisivo. Análise final. Quando o jogo entra no trecho mais quente, o estádio parece prender a respiração a cada avanço. O Ceará tenta transformar domínio e apoio da torcida em vantagem concreta, empurrando o Horizonte para trás. Do outro lado, o Horizonte resiste, administra o tempo e espera o instante exato para surpreender, consciente de que o campeonato estadual costuma desafiar previsões. O desfecho nasce desse duelo entre imposição e resistência, onde um detalhe pode redefinir toda a narrativa. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Mirassol e Novo Horizontino. O clássico regional carrega um silêncio tenso antes do apito, como se o estádio inteiro soubesse que cada detalhe pesa mais do que o habitual. O Mirassol sente o conforto do mando de campo, onde o gramado é conhecido palmo a palmo, e a torcida cria uma atmosfera de cobrança constante. O Novo Horizontino chega com postura firme, consciente de que atravessar esse ambiente exige personalidade desde o primeiro toque na bola. O momento do Mirassol na competição revela uma equipe que busca equilíbrio entre intensidade e controle, ainda lidando com ajustes no elenco por ausências pontuais que alteram encaixes, mas não descaracterizam o modelo. A gestão de elenco tem sido cuidadosa, alternando peças para manter ritmo competitivo sem perder entrosamento. Do outro lado, o Novo Horizontino apresenta um grupo mais estável, com menos variações e uma ideia clara de jogo, o que fortalece a confiança coletiva mesmo longe de casa. Nos confrontos diretos recentes pelo estadual, a rivalidade se traduz em partidas travadas, marcadas por disputas fortes no meio e decisões que costumam surgir em momentos específicos, quase sempre após um erro mínimo. Essas memórias alimentam a tensão atual, lembrando que o histórico não entrega favoritismo absoluto, apenas reforça o quanto o duelo costuma ser decidido nos detalhes. A forma recente do Mirassol aponta para uma equipe propositiva, que tenta assumir o controle territorial com circulação rápida e presença ofensiva pelos lados. O Novo Horizontino responde com organização defensiva sólida e transições bem ensaiadas, apostando na leitura correta do tempo do jogo. Quando precisa propor, demonstra paciência, mas se sente mais confortável explorando espaços deixados pelo adversário. As condições climáticas típicas do estadual costumam tornar o ritmo mais pesado, exigindo preparo físico e inteligência emocional. A arbitragem ganha relevância em um clássico assim, onde cada falta e cada cartão podem mudar o clima do jogo e influenciar o comportamento dos atletas. O controle emocional se transforma em arma tão valiosa quanto a tática. O estilo de jogo de ambos cria um contraste interessante. O Mirassol busca amplitude e aproximação constante entre setores, enquanto o Novo Horizontino prioriza compactação e leitura defensiva, esperando o momento exato para acelerar. É nesse cenário que a possibilidade de zebra se insinua, não como surpresa gratuita, mas como consequência de um ajuste mal executado ou de um instante de desatenção. O calendário impõe desafios adicionais. O Mirassol precisa administrar energia pensando na sequência do campeonato, o que pode alterar intensidade no trecho final. O Novo Horizontino, com menos margem para rodar o elenco, tende a extrair tudo de seus principais jogadores, transformando o jogo em um teste de resistência e foco. A narrativa cresce como um fio esticado, pronto para se romper a qualquer momento. Análise final. Quando o jogo entra no seu ponto mais decisivo, o estádio vibra entre expectativa e apreensão. O Mirassol
tenta transformar posse e apoio em vantagem concreta, enquanto o Novo Horizontino resiste, lê o cenário e espera a brecha que pode mudar tudo. No campeonato estadual, clássicos assim costumam desafiar previsões. E este confronto promete ser definido por quem suportar melhor a pressão quando o silêncio antecede a explosão final. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Goiás e Vila Nova. O clássico começa antes mesmo do apito, no ar pesado que envolve o estádio e na sensação de que nada ali é comum. Goiás e Vila Nova carregam uma rivalidade que transforma cada disputa em um duelo à parte, onde o silêncio da arquibancada antecede explosões que parecem mover o gramado. O mando de campo pesa como um personagem invisível, empurrando o time da casa a assumir responsabilidades e impondo ao visitante a necessidade de frieza desde o primeiro minuto. O Goiás chega sustentado por uma forma recente que alterna bons momentos de controle com oscilações que exigem ajustes finos. O elenco passou por ausências pontuais ao longo da competição, forçando adaptações táticas e testando a profundidade do grupo. Ainda assim, a gestão de elenco tem buscado equilíbrio entre intensidade e preservação, consciente de que o estadual cobra regularidade emocional tanto quanto técnica. O Vila Nova, por sua vez, construiu uma trajetória marcada por organização e competitividade. Mesmo com limitações em peças específicas, o conjunto demonstra entendimento claro do modelo de jogo, priorizando compactação e leitura coletiva. Nos jogos fora de casa, a equipe costuma assumir postura calculada, sabendo sofrer quando necessário e escolhendo com cuidado os momentos de acelerar. O histórico recente de confrontos diretos pelo campeonato estadual reforça a narrativa de partidas truncadas, muitas vezes decididas em lances isolados. Não é raro que um detalhe, uma bola parada ou um erro mínimo de posicionamento altere completamente o rumo do clássico. Essas memórias ficam presentes na cabeça dos jogadores, aumentando a tensão a cada dividida. As condições climáticas típicas da competição tendem a influenciar o ritmo, tornando o jogo mais físico e exigindo preparo mental. A arbitragem ganha protagonismo em um cenário assim, onde qualquer decisão pode inflamar os ânimos e mudar o comportamento coletivo. Manter a cabeça fria se torna tão importante quanto executar bem o plano tático. Em termos de estilo, o Goiás busca protagonismo com posse e aproximação entre setores, tentando empurrar o adversário para trás. O Vila Nova responde com linhas compactas e transições rápidas, explorando os espaços deixados quando o rival se lança ao ataque. É nesse contraste que surge a possibilidade de zebra, não como surpresa absoluta, mas como consequência de um jogo que vive no limite do erro. O calendário adiciona uma camada extra de complexidade. O Goiás precisa administrar energia pensando na sequência do estadual, enquanto o Vila Nova tende a extrair o máximo de seus principais nomes, transformando o clássico em um teste de resistência e foco. A narrativa cresce como uma corda esticada, pronta para romper no instante decisivo. Análise final. Quando o clássico entra em sua fase mais intensa, a pressão da torcida, o peso da camisa e a história recente se encontram em campo. O Goiás tenta transformar controle em vantagem concreta, enquanto o Vila Nova resiste. Observa e espera o momento exato para golpear. Em jogos assim, o campeonato estadual mostra sua essência, onde rivalidade, emoção e detalhe se misturam até o apito final. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Botafogo e Fluminense. O clássico nasce antes da bola rolar, no eco das arquibancadas e no peso da história que atravessa o gramado. Botafogo e Fluminense se encaram em um cenário onde cada passe carrega tensão,
e o ambiente transforma gestos simples em atos decisivos. O mando de campo cria uma atmosfera de cobrança constante, empurrando o time da casa para a iniciativa e exigindo do visitante concentração absoluta desde o primeiro toque. O Botafogo chega com uma trajetória recente, marcada por intensidade e busca de protagonismo. O elenco precisou lidar com ausências pontuais ao longo do campeonato, o que forçou ajustes na dinâmica ofensiva e no equilíbrio defensivo. A gestão do grupo tem sido um exercício de controle emocional, alternando força máxima e preservação, sempre com a consciência de que o clássico cobra mais da mente do que das pernas. O Fluminense, por outro lado, apresenta um modelo de jogo mais paciente, sustentado por circulação de bola e leitura coletiva dos espaços. Mesmo quando enfrenta dificuldades físicas ou desfalques específicos, a equipe mantém identidade clara, apostando na organização e na capacidade de esfriar o jogo nos momentos de maior pressão. Fora de casa, costuma transformar o silêncio em aliado, usando a ansiedade adversária como ferramenta estratégica. Os confrontos diretos recentes pelo estadual reforçam a imagem de partidas equilibradas, muitas vezes resolvidas em detalhes quase invisíveis. Um erro de cobertura, uma bola parada mal defendida ou um contra-ataque preciso já foram suficientes para mudar destinos. Essa memória coletiva paira sobre o campo e aumenta a cautela nas decisões, especialmente nos minutos iniciais. As condições climáticas típicas da competição tendem a influenciar o ritmo e a intensidade, exigindo preparo físico e inteligência para dosar energia. A arbitragem assume papel central em um duelo de rivalidade elevada, onde faltas táticas e disputas mais ríspidas testam o limite emocional dos jogadores. Manter o controle se torna parte fundamental do plano de jogo. Em termos de estilo, o Botafogo busca acelerar, empurrar o rival para trás e transformar volume em presença constante na área. O Fluminense prefere cadenciar, atrair a marcação e encontrar espaços entre linhas. Esse contraste cria um jogo de xadrez em alta velocidade, onde a possibilidade de zebra surge não como surpresa, mas como consequência natural de um clássico decidido no fio da navalha. O calendário também pesa. Ambos precisam administrar o elenco pensando na sequência do campeonato, o que adiciona camadas de estratégia às substituições e ao ritmo imposto. Cada decisão do banco parece carregar o peso de um capítulo inteiro da história do confronto, aumentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Análise final. Quando o jogo atinge seu ponto de ebulição, a pressão da torcida, o peso das camisas e a narrativa construída ao longo da partida se encontram. O Botafogo tenta transformar ímpeto em vantagem concreta, enquanto o Fluminense aposta na frieza e na precisão para definir nos momentos certos. É nesse instante que o campeonato estadual revela sua essência, com emoção crescente, tensão máxima e a certeza de que, em clássicos assim, o detalhe sempre decide. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Botafogo Paulista e Palmeiras. O duelo começa muito antes do apito inicial, no contraste entre a ansiedade da torcida e a postura calculada dos protagonistas. O Botafogo entra em campo sentindo o peso do mando, com arquibancadas próximas, empurrando cada dividida como se fosse decisiva. Do outro lado, o Palmeiras pisa no gramado com a serenidade de quem está acostumado a jogos grandes, transformando o ambiente hostil em combustível para a concentração máxima. O Botafogo apresenta uma campanha marcada por oscilações, mas também por momentos de entrega coletiva que mudaram a leitura de partidas complicadas. O elenco precisou se reorganizar em função de ausências ao longo do campeonato, o que ajustou funções e acelerou a maturidade de peças que ganharam protagonismo. Esse processo fortaleceu o espírito competitivo
embora ainda exponha fragilidades quando a pressão sobe e o erro não encontra margem para correção. O Palmeiras chega sustentado por uma forma recente e consistente, construída com gestão cuidadosa do elenco e entendimento claro do próprio modelo de jogo. Mesmo lidando com desfalques pontuais, a equipe mantém padrão de intensidade e controle, alternando momentos de posse com acelerações cirúrgicas. A leitura coletiva permite que o time mude de postura sem perder organização, algo que costuma fazer diferença em jogos fora de casa. O histórico de confrontos diretos no estadual mostra encontros geralmente duros, com ritmo alto e decisões concentradas em lances específicos. Não são partidas de domínio absoluto, mas de paciência e atenção constante. Um escanteio mal defendido, uma transição rápida ou um erro na saída de bola já foram suficientes para alterar rumos, criando a sensação permanente de equilíbrio instável. As condições climáticas tendem a influenciar a intensidade, exigindo preparo físico e inteligência para dosar o ritmo. A arbitragem assume papel sensível em um confronto onde o contato é frequente e a linha entre disputa firme e excesso é testada a todo instante. Manter o controle emocional se torna tão importante quanto executar o plano tático. No campo das ideias, o Botafogo busca compactação e velocidade pelos lados, tentando surpreender com chegada em bloco e apoio da torcida. O Palmeiras prefere controlar espaços, atrair o adversário e explorar brechas com passes verticais e movimentação coordenada. Essa diferença de estilos alimenta a possibilidade de zebra, especialmente se o time da casa conseguir transformar intensidade em vantagem antes que o jogo se estabilize. O calendário também pesa nas decisões. A proximidade de compromissos futuros exige gestão de minutos e escolhas cirúrgicas nas substituições. Cada alteração parece carregar uma mensagem estratégica, elevando a tensão e reforçando a sensação de que o jogo está sempre à beira de um momento decisivo. Análise final. À medida que o confronto avança, o estádio alterna silêncio e explosão, refletindo a narrativa de um jogo onde nada está garantido. O Botafogo tenta se apoiar na energia do mando para romper a solidez adversária, enquanto o Palmeiras confia na maturidade e na leitura de jogo para controlar o desfecho. No clímax, o campeonato estadual mostra sua face mais intensa, com emoção crescente e a certeza de que, entre detalhe e decisão, qualquer instante pode escrever o capítulo final. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!